O anime começa com um moleque chamado Iki. Ele é conhecido como o pior da escola porque não tem nenhum talento mágico e é visto como um nerd solitário e perdedor. Além disso, Iki não era visto como digno de carregar o nome da família. Ele foi expulso da vila porque não conseguia fazer nem o feitiço mais básico e não podia se tornar um mago poderoso como o resto da sua família. Por causa de sua falta de talento e porque achavam que ele era um fracassado e um merda, a própria família de Iki o deserdou e o deixou sozinho para se virar e aprender a viver. Mesmo sem os talentos naturais da sua família, Iki estava decidido a mostrar seu valor e resolver vencer o famoso torneio Sevenstar. Um dia, ele recebe uma grande notícia sobre a princesa Stella, a cavaleira mágica mais forte e bonita, com cabelos vermelhos. Ao descobrir mais sobre a vida perfeita da princesa Stella, Iki ficou com inveja e pensou em como tudo era injusto. Então, ele saiu para correr, acreditando que o clima difícil o ajudaria a lidar com a inveja enquanto melhorava suas habilidades com a espada. Ele queria ser um cavaleiro mágico, alguém especial que pudesse manifestar sua alma como armadura e usar habilidades incríveis. Após treinar, ele retorna ao quarto e encontra uma garota gasosa lá dentro, que esqueceu de fechar a porta. A garota, que na verdade é a princesa Stella e acabou de se matricular na escola, fica envergonhada e vai reclamar com o diretor. Para sua surpresa, o diretor menciona a tradição e os valores da escola, enfatizando como suas ações poderiam prejudicar a reputação dela. Ele pede que Iki assuma a responsabilidade como adulto e age igual homem e não igual moleque. Ele pede desculpas de maneira meio sem graça, mas Stella insiste em um duelo sério para reparar o erro. Ele tenta argumentar para tentar amenizar o clima merda, o que só acaba deixando o clima mais merda ainda. Em um último esforço para evitar confusão, ele elogia por sua aparência e de forma muito surpreendente, isso funciona, já que ela estava encalhada há bastante tempo. Stella fica toda envergonhadinha devido ao que aconteceu, mas aí o diretor interrompe o romance dos dois pombinhos e revela que eles vão ser colegas de quarto. Ele pensou que seria uma boa ideia colocar no mesmo quarto o mais fracassado, Iki, e a mais forte, Stella. Isso acaba gerando uma discussão, e a diretora sugere uma batalha simulada para resolver o problema. Stella propõe que o perdedor se torne o servo do vencedor, e o amigável Iki concorda animado com a ideia. No campo de batalha, a diretora lembra a todos que é apenas uma simulação, garantindo que não haverá ferimentos graves, mas os competidores podem drenar a energia um do outro para vencer. E assim começa uma batalha intensa, e Iki mostra suas habilidades até que boas com a espada, conseguindo se defender dos ataques de fogo de Stella com habilidade. Ele fica impressionado com o talento e dedicação dela, explicando sua técnica com espadas que ajuda a prever os movimentos do oponente. Quando ele está prestes a acertar um golpe decisivo, Stella usa uma de suas habilidades mágicas e o ataque de Iki não causa nenhum efeito nela. Ela usou toda a sua magia em um golpe poderoso contra Iki. Mas para a surpresa de todos, ele usou uma magia para desviar rapidamente dos ataques dela. Então, com um golpe forte, ele a derrotou e ganhou a batalha. Depois da luta, Stella acaba no hospital e pergunta ao diretor como é que Iki conseguiu derrotá-la mesmo sendo tão fraco. A diretora explica que o ranking não reflete somente a habilidade real de luta de um cavaleiro, mas sim sua habilidade geral. Ela revela, meio que sem querer, que não há um jeito justo de avaliar Iki. Então, Stella revela que sua razão para estudar no exterior é ser reconhecida pelo que ela pode fazer, não apenas por ser talentosa e poderosa. Mais tarde, Stella vai até o quarto do Iki para pedir desculpas, mas ele já estava no 14º sono. E ela fica olhando para ele por um tempo, até que ele acorda sem querer, e ela fica toda sem graça. Ela pede desculpas para ele e diz que vai ser a cadelinha dele, como eles tinham combinado antes, para fazer tudo o que ele quiser. Mas ele ri e diz que prefere que ela seja sua colega de quarto, e ela aceita e fica bem feliz. No dia seguinte, depois de correrem juntos, ele menciona que correr 20 km todo dia é tão normal para ele quanto bater punhetas, quanto beber água. Ela fala que conseguiu acompanhar o ritmo dele na corrida, sugerindo que pode correr tão bem quanto ele, igual ao ser mitológico tio Pico. Ele então menciona que sua irmã estava começando a estudar naquele dia, o que a deixa meio com um sentimento de suspeita. Mas ele a acalma, dizendo que eles são irmãos de verdade. Na sala de aula, a nova professora deles, Yuri Ari, dá as boas-vindas aos novatos e explica as regras da próxima competição. Ela diz que a seleção vai ser baseada em lutas reais e que os 6 melhores serão escolhidos como representantes da escola. Mas antes que ela possa explicar as técnicas de luta, algo estranho acontece.
Ela derrama um líquido vermelho no chão, parecendo sangue. Mais tarde, Ikki e Stella vão visitá-la no hospital e ela explica que isso acontece quase todos os dias, vomitando quase 60 litros de sangue no chão. Ele sugere para ela não se esforçar tanto e cuidar um pouco mais de si mesma, e depois diz para Stella que deve tudo a Yuri, pois sem ela ele jamais iria ter conseguido entrar nesta escola. Mais tarde, uma garota chamada Kagami elogia Ikki pela sua performance na simulação de batalha e pede animadamente uma entrevista. Ele fica sem jeito, e Stella fica toda putinha com ciúmes do prota, e até mesmo se afasta, para não dar na cara de Kagami. Ele diz que ele não ia poder dar a entrevista e tentou se aproximar da Stella, mas logo foi interrompido por outra mina chamada Shizuku, que chegou perto dele logo o chamando de irmão. E que confirma que essa mina na real é sua irmã, mas surpreende todo mundo quando essa mesma mina o beija na boca, deixando todo mundo de queixo caído. Shizuku fica chocada e triste, demonstrando claramente o quanto ela sentiu falta de Ikki durante esses 4 anos que estiveram separados. Stella se intromete, afastando Shizuku e repreendendo o prota por ter feito algo tão errado e bem suspeito assim com sua própria irmã. Durante uma treta entre Shizuku e Stella por causa de Ikki, Stella acaba revelando para todo mundo que ela e o prota têm uma relação, em que ele é o mestre e ela sua serva ou melhor sua cadelinha, o que deixa todo mundo chocado. Shizuku logo puxa sua espada de água e Stella faz a mesma merda, criando um clima complicadíssimo enquanto trocam xingamentos sobre a aparência uma da outra e se xingavam de as do job. Mas felizmente antes de se atacarem, a diretora apareceu e as levou para o banheiro feminino, dando uma bronca séria por usarem armas para lutarem fora de locais permitidos para isso. Como castigo, ele manda elas duas limparem todos os banheiros femininos por mais de uma semana. Depois a diretora vai embora. Depois de terminarem os afazeres, Shizuku manda Stella não se comportar de forma vergonhosa e revela como Ikki se sentiu ignorado e tratado como se não existisse. E aí Stella fica meio pá, depois de ouvir isso. Mais tarde, Stella vai conversar com Ikki, que de forma bonita fala sobre sua difícil infância. Ele conta como sua família o tratava mal porque não tinha os mesmos poderes que seu avô que era o Hayoma, um samurai fodástico muito famoso. Sua família o excluía dos eventos importantes e ele se sentia meio que deixado de lado. O prota até mesmo se relembra de uma festa de ano novo, que foi quando decidiu fugir de casa por causa disso. Perdido e sem saber para onde ir, ele quase desistiu até que seu vovô apareceu e o encorajou a não desistir, e continuar tentando. Ele conta que teve que aprender tudo o que ele sabe, sozinho até agora. E ele nunca teve ninguém para ajudar ele. Muitas pessoas não queriam que ele se tornasse um cavaleiro, e em especial o antigo diretor, que colocava obstáculos em seu caminho. Mas a nova diretora é mais favorável e o colocou para trabalhar junto com Stella. No dia seguinte, Ikki e Stella estão treinando com suas espadas para a competição iminente, onde serão escolhidos os representantes da escola no Festival das 7 Estrelas. Depois do treino, Stella conta para Ikki sobre seu oponente, que era Mamani. Ikki começou então a compartilhar detalhes sobre o estilo de luta de Mamani, mas Stella preferiu manter as surpresas para melhorar o treinamento deles. Eles concordaram em não saber sempre as habilidades dos seus oponentes. Mais tarde, bem nervosa e envergonhadinha, Stella convidou Ikki para um encontro no dia seguinte, mas ele recebeu uma mensagem de sua irmã que acabou ferrando tudo. No dia seguinte, Stella acompanha Ikki e Shizuku, claramente toda enciumada enquanto eles vão às compras. Ela fica bem pé da vida ao ver que Ikki e Shizuku estão de mãos dadas, o que acaba gerando mais uma vez uma discussão daquelas. Shizuku apresenta sua colega de quarto Alice, e eles andam pelo shopping juntos. Stella acusa Shizuku de se comportar de forma inadequada. Mais tarde, em um restaurante, o ciúme de Stella aumenta quando Shizuku acidentalmente derrama sorvete na bochecha dela, e Ikki limpa, causando mais raiva ainda em Stella. Enquanto isso no banheiro masculino, Ikki conversa com Alice sobre sua irmãzinha esquisitinha Shizuku. Enquanto eles estavam conversando, eles acabam ouvindo um barulho do lado de fora e se escondem na dimensão sombria de Alice. E lá eles descobrem que há sequestradores no shopping e decidem investigar. A diretora da escola dá permissão para eles lidarem com essa situação. Enquanto isso, os sequestradores fazem diversos reféns, incluindo as garotas. Stella intervém quando uma criança é ameaçada, usando seu poder de fogo. Bishop, o líder dos sequestradores, absorve o ataque de Stella e a ataca de volta. Para salvar os reféns, ela concorda em seguir o que o vagabundo fala, e ela então tira suas vestimentas. E enquanto isso, Ikki luta para se libertar sem saber o que está acontecendo.
Shizuku cria uma barreira mágica para poder proteger os reféns, enquanto Ikki, Alice e Stella conseguem dar cabo dos sequestradores. Ikki pede desculpas a Stella e Shizuku admira sua coragem. Nesse momento, Kirara aparece e salva o dia com um ataque a laser. Mais tarde, ele se gaba de seus heroísmos e insulta Ikki, mas Stella o defende. No entanto, Kirara expõe a derrota passada de Ikki contra ele e revela que ele será seu primeiro oponente no torneio que se aproxima. No dia seguinte, a competição começa e o primeiro oponente de Stella é Mamotani, conhecido como tanque pesado, e isso era devido à sua defesa impenetrável. Ele tem um dispositivozinho meio raro chamado Goliath, que libera uma quantidade gigantesca de poder em combates de 1v1, combates de corpo a corpo em geral. O público aplaude Mamotani por suas habilidades de combate e sua experiência na competição, esperando que ele seja um adversário difícil. No entanto, Stella enfrenta Mamotani com uma confiança tremenda, e o intimida a desistir, sendo declarada vencedora. Isso surpreende a todos e prova que ela é uma concorrente mais do que favorita para ganhar a competição. Mais tarde, Ikki assiste a um vídeo das habilidades de combate de Kirara junto com Stella e fica impressionado. Ele pergunta se Kirara estava usando uma técnica de invisibilidade diária, que torna a presença e o cheiro de alguém indetectáveis, criando uma camuflagem perfeita. Ikki confirma que essa é uma característica da arma de Kirara, o que lhe dá uma vantagem difícil. Ikki concorda, dizendo que se Stella enfrentasse Kirara em batalha, ele provavelmente se retiraria, já que os ataques de longo alcance dela facilmente anulam suas táticas furtivas. Ele conta que Kirara evita enfrentar oponentes que usam ataques de longo alcance, como Stella, e é conhecido como o caçador ou por ser um cara que gosta de lutar na calada, daquele jeitão. Stella logo critica Kirara por seu estilo covarde, chamando ele de medroso, mas ela não deixa de reconhecer que ele pode ser um desafio para Ikki. Ela se preocupa com a segurança dele e pergunta se ele está preparado para enfrentar Kirara. Ikki a tranquiliza, dizendo que encontrou uma maneira de derrotar Kirara e está confiante. Mais tarde, enquanto corre determinado, Ikki encontra Alice, que pergunta se havia alguma treta entre ele e Kirara. Ikki compartilha seu passado com Alice, contando como sua família, com conexões com o antigo diretor da escola, tentou expulsar ele no ano anterior. Kirara viu isso como uma oportunidade para atacar ele e começou a intimidar ele. Ele desafiou Ikki para um duelo para provar seu valor, mas Ikki não quis se envolver. Mesmo assim, Kirara continuou provocando e atacando Ikki, mesmo quando ele não queria lutar. Por isso, Kirara não foi punido pelo diretor da escola. Após ouvir isso, Alice deseja sorte a Ikki antes de sair. À medida que a competição se aproxima, Stella pergunta a Ikki se ele quer assistir às lutas em andamento, mas ele diz que prefere ficar na área de espera, focando em suas estratégias. Na área de espera, ele recebe instruções de uma tela digital que alerta sobre os riscos da competição real. A tela pergunta se ele está ciente dos perigos, e Ikki confirma que está pronto para participar. De repente, uma garota vestida com um kimono vermelho, Miki, o repreende por suas decisões impulsivas, mas ele responde que confia em suas habilidades e está determinado a competir. Ele reconhece Miki como uma princesa demônio da liga principal, e ela fica feliz por ele reconhecê-la. Em seguida, ela o abraça e oferece aulas especiais particulares naquela noite. No entanto, sua conversa é interrompida abruptamente pelo diretor, que questiona sobre seu comportamento com Ikki e a lembra de suas responsabilidades. Tenta se esconder atrás de Ikki, mas a diretora a leva embora. A partida começa e Ikki relembra sua infância e seu primeiro encontro com Stella. O anunciador dá as boas-vindas, Kirara entra na arena confiante, sendo ovacionada pela galera. Ikki também aparece e a batalha começa. Kirara usa sua técnica de invisibilidade para atacar Ikki de várias direções, provocando-o. Apesar do desafio, Ikki consegue desviar de todos os ataques laser ao seguir de onde eles viam para encontrá-la e atacá-la. Porém, Kirara-sama de repente anuncia seus próximos movimentos antes de atacar, acertando vários golpes em Ikki, que fica gravemente ferido. Ele explica que agora Kirara pode usar sua invisibilidade para atacar com seus lasers, dificultando ainda mais para ele desviar. Vendo Ikki em apuros, Stella fica furiosa e se pergunta por que ele não atacou primeiro. Alice explica que Ikki provavelmente estava nervoso e com um pouco de medo de lutar, fazendo Stella perceber a verdade e se sentir culpada por não ter entendido antes. Na arena, Kirara continua seus ataques mortais e revela à multidão a condição que a diretora havia colocado: Ikki deveria vencer o Festival das 7 Estrelas para se formar. O público começa a rir, duvidando que ele possa vencer.
Kirara desfere um golpe mortal e Ikki cai no chão, sendo zoado por ela e por todas as pessoas que estavam ali assistindo. Stella fica putaça, e manda todo mundo calar a boca e parar de zoar o doninho dela. Isso deixa Ikki muito feliz e isso o ajuda a se levantar mais uma vez e assim se preparar para enfrentar Kirara de novo. Ele percebe que precisa confiar em sua técnica e em si mesmo para no uso da espada para conseguir ir contra os ataques de Kirara. Utilizando sua visão sensacional, ele vê perfeitamente o que deve fazer e consegue acertar um golpe nela, finalizando a luta ali mesmo. Depois da batalha intensa, Ikki acaba desmaiando de cansaço, pois havia usado muito dos seus poderes para conseguir lutar. No hospital, Stella fica ao lado dele, preocupada. Ela acaba adormecendo ao seu lado, o que acaba criando uma cena bem fofinha deles dois juntos. Enquanto isso, Alice confortou Shizuku, que está muito triste pela batalha. Quando Stella acorda, ela repreende Ikki por não tê-la acordado antes de dormir ao seu lado. Ele aproveita o momento para dizer seus sentimentos para ela, dizendo como está feliz por tê-la conhecido. Stella fica envergonhadinha com aquilo, pois nem mesmo a gente esperava que ele fosse falar aquilo naquele momento. Stella então retribui seus sentimentos com um beijo na bochecha e eles prometem lutar juntos para alcançar o topo da cavalaria. 2 semanas se passam desde que Stella e Ikki disseram o que sentiam um pelo outro, mas Ikki ainda não tomou a iniciativa, o que deixa Stella braba. Enquanto ela treina com sua espada, se preparando para futuras batalhas, sua raiva por não saber o que Ikki realmente queria a deixa pensativa. Enquanto isso, Ikki se destaca na competição, vencendo 5 lutas seguidas e mudando sua reputação de o mais merda de todos, para o mais fodão das espadas. Depois de uma vitória, a repórter Kagami e sua amiga se aproximam dele, interessadas em aprender esgrima. Ikki concorda em ensiná-las, deixando Stella com ciúmes e preocupada com aquilo, pois as garotas estavam dando muita atenção para ele, e ele mal falava com ela. A situação complica quando os meninos da sua classe, com inveja de toda a sua fama e por ele ser literalmente o mais famoso da escola, decidem ameaçar ele, dizendo que iriam bater nele e colocando medo nele. Antes que a aula com a instrutora Yuri-chan comece, ela passa mal e vomita sangue mais uma vez na sala, causando desespero entre todos os alunos e resultando na adiação da aula. De volta ao quarto, Stella fala pro Ikki que ele é gente boa demais com as outras minas e devia passar mais tempo com ela em vez de ficar dando ideinha em todas. Ikki é meio bobão, e não entende bem o que ela quis dizer, e logo diz na boa que não se importa de ajudar os outros. Justo quando Stella vai falar mais sério sobre querer mais atenção dele, ela vê que Ikki já dormiu, o que a deixa mais putaça ainda. No dia seguinte, Ikki ensina umas garotas sobre equilíbrio numa perna, uma técnica chinesa para ficar mais forte no meio das lutas. Ele explica que isso é chave para aguentar o tranco. A repórter Kagami anota tudo com vontade de fazer um artigo. Os caras da turma dele ficam bolados de ver Ikki cercado de várias minas bonitas e decidem mais uma vez confrontar ele para ver de qual. Eles chegaram lá chamando um moleque de o-senpai fraco e eles queriam sair na porrada com ele. Mas aí Ikki surpreendeu todo mundo e quebrou os moleque na porrada só usando as mãos, sem nem pegar na sua espadona. Os caras admitem a derrota e pedem pra Ikki ensinar eles também. Ikki topa na hora e vira o mestre das espadonas. Kagami continua anotando tudo, captando cada ponto de virada nessa escola. Mais tarde, Shizuku leva umas bebidas pro Ikki e pede pra ele ensinar esgrima pra ela também. Ikki fala que ela devia aprender com um mestre da família dele, deixando Shizuku curiosa. Ela vê Stella segurando 2 garrafas de suco, meio constrangida por ter exagerado na sede. Stella diz que queria ser a única a trazer bebida pro Ikki, mas Shizuku chegou na frente. Aí Stella finge que as bebidas são pra ela mesma para não ficar de vela. Depois de tomar todas, igual o tio Pico no auge, Stella insiste em querer que Ikki ensine também. Mas ele fica na dúvida e ela fica bolada, saindo chateada. No caminho, ela encontra Alice e conta o que rolou com Shizuku. Aí percebe que Alice tem um plano na manga. Então, Ikki explica pra Stella sobre um jogo de outono chamado Private School Prince Academy e até dá o jogo pra ela jogar. Mais tarde, no quarto dela, ela tá lá jogando o jogo, imaginando os personagens como se fossem o Ikki, na esperança de que ele possa ser mais carinhoso como eles são. Aí, do nada, Ikki entra no quarto e pega ela de surpresa. Ele convida ela pra se juntar com ele e o pessoal pra aulas de esgrima. A Stella ainda tá bolada com ele por antes, aí pergunta por que ela deveria ir. Ele responde dizendo que ela já tá mandando bem demais na esgrima, elogiando as técnicas dela que são completamente diferentes das dele.
Ela acaba topando ir assistir ele treinar os outros na piscina. Depois, no ônibus de volta pro quarto, eles estão lá de mãos dadas, curtindo um momento de paz juntos. Mas aí os dois recebem e-mails da escola com os oponentes deles nas próximas lutas. Ikki vai enfrentar o secretário do conselho estudantil, e Stella vai enfrentar Ikazuchi, a secretária do conselho. No dia seguinte, Ikki enfrenta um tal de Tomorrow na luta, que tem um ataque doido chamado Raio do Corredor, onde ela corre que nem uma louca a uma velocidade insana. Ikki luta para acompanhar, mas consegue manobrar e pegar ela, ganhando a luta. Enquanto isso, Stella tá lutando contra Yashi, que usa uma habilidade chamada acumulação de peso de corte para atacar ela. Mas ela consegue derrotar ele, garantindo a vitória dela também. Depois das lutas, Shizuku chega para parabenizar Ikki e oferece dormir ao lado dele para cuidar enquanto ele se recupera. Stella fica bolada com isso e pede pro Ikki manter distância da Shizuku. Mas a Shizuku usa o charme dela e o Ikki parece não perceber as intenções dela. Aí, a Shizuku olha pra Stella toda se achando, falando sobre vínculos entre irmãos e pedindo pra Stella não se meter. De repente, a Alice revela que eles estão sendo seguidos faz quase uma semana. Ikki chama a pessoa pra sair do esconderijo e aparece uma garota tímida chamada Esatsuji, que estava se escondendo atrás de uma árvore usando galhos. Stella lembra que essa Ayase é a mesma garota que ela acidentalmente acertou com uma bola na piscina durante o treino. A garota começa a entrar em pânico e acaba caindo na água ali perto. Eles resgatam ela e levam pro hospital. Ayase se desculpa pelo susto e revela que é aluna do 3º ano. Ikki reconhece o sobrenome dela e pergunta se ela é filha do Kaido Aetsuji, aquele mestre de espadas famoso. Ela confirma que é filha dele, deixando todo mundo animado. Aí, a Shizuku conta pra Stella que o Kaido é conhecido como o último samurai, que ganhou várias batalhas top em torneios, mesmo não tendo habilidades mágicas como eles. Então, Ikki conta pra Ayase sobre como admira muito o pai dela, que era o exemplo dele quando era criança. Aí ele revela que o pai não luta mais por causa de um ferimento sério que o deixou hospitalizado. Shizuku pergunta pra por que ela estava espionando eles. Aí, Ayase admite que queria treinar, mas era tímida demais para pedir ajuda pro Ikki. Ele super de boa oferece treinar ela em esgrima, e ela topa na hora. Eles começam a treinar juntos, e Ikki percebe que ela já tem uma base boa, provavelmente do pai dela. Ele para o treino e fala para ela não ficar só copiando o pai dela, mas descobrir um estilo próprio. Ikki chega mais perto dela para corrigir a postura, e a Ayase fica toda envergonhada, enquanto a Stella e a Shizuku ficam com ciúmes da cena. Ele explica sobre as diferenças entre homens e mulheres na esgrima e como ela pode usar isso a favor, ao invés de só copiar o pai. Depois desse treino especial, Ayase começa a evoluir no treino e fica impressionada com o jeito do Ikki ensinar. Mais tarde, Ikki pede desculpas por ser meio prático no treino, mas ela fala que tá de boa. A Stella e a Shizuku, que tava vendo tudo, entendem que o segundo só tava ensinando esgrima e os ciúmes delas diminuem. Aí, Ayase diz pro segunda que agora tá confiante em melhorar e tá determinada a ganhar o Festival de Batalha das 7 Estrelas. Mais tarde, a Stella pergunta pro Ikki se ele gosta de dar atenção especial pra Ayase, brincando que quer o mesmo tratamento, mas ele garante que só tem olhos pra ela. No dia seguinte, a Stella treinam juntas, e a Nikki fica de olho nelas feliz da vida. Depois do treino, Ayase convida elas para jantar em agradecimento. No restaurante, a Stella come que nem uma louca, porque não precisa pagar a conta. Aí Ayase pergunta como ela se mantém em forma comendo assim. Ikki ri sem graça e muda de assunto. Aí Ayase agradece o Ikki por ensinar ela, e ele todo sem jeito com a cara de bobão dele fala que foi tranquilo. O jantar ia seguindo na paz, mas aí chega uma gangue de caras liderados por um grandão chamado Kurado, que começam a mexer com Ayase. Ikki entra na parada e manda o Kurado se afastar. Eles tentam provocar ele pra briga, e o Kurado quebra uma garrafa na cabeça do Ikki e desafia ele. A situação fica tensa, os outros clientes correm fora com medo, e a para foi ficando cada vez mais tensa. Os caras estão mexendo com o Ikki, aí chega uma mina misteriosa de branco com um guarda-chuva combinando e impede o garçom de chamar a polícia. A Stella estava pronta para entrar na parada e defender o Ikki enfiando a porrada na cara dos rapazes, mas Ikki segurou ela impedindo de ir. Os gangsters continuam provocando o Ikki, mas o cara simplesmente sorri igual um doidão e fica de boa, sem reagir. Daí os caras só desistem de zoar ele e vazam. Depois que os caras foram embora, a Stella pega no pé dele por não ter feito nada e por ter segurado ela de intervir também.
Ele explica de boa que não quis retaliar para não ser expulso da academia, mas a Stella argumenta que ele podia ter enfrentado eles sem usar a espada, porque os caras eram fortes pra caramba. Aí do nada aparece um moleque e diz que o curado é um cara chamado Comedor de Espadas e que é fera da academia Donro. O moleque, o Daka, diz que o curado foi top 8 no Festival das 7 Estrelas do ano passado, aí todo mundo fica chocado. A mina misteriosa do guarda-chuva, Kanata, aparece concordando com o moleque. Aí a Stella pergunta pro Ikki se ele conhece eles, e ele conta que o moleque é o vice-presidente do conselho de outra academia, e a Kanada mina toda de branco é responsável por um condado na mesma escola. Stella fica de pé atrás quando o Daka oferece para curar os ferimentos do Ikki, mas ele aceita numa boa. Depois, voltando do restaurante, Ayas pergunta se ele tá bem, e ele diz que tá de boa, graças ao tratamento do moleque. De repente, ele recebe um e-mail da escola marcando a próxima batalha dele contra Ayas. Fica aquela tensão entre eles, e a Ayas foge envergonhada. Durante o treino, ela some para de aparecer nas sessões deles. O Ikki conversa com a Alice sobre isso, e ela fala para ele relaxar, que a Ayas vai dar um sinal antes da batalha. No dia seguinte, do jeito que a Alice previu, o Ikki recebe uma mensagem da Ayas marcando de se encontrar no telhado às 3 da manhã. A Alice avisa que pode ser cilada e que aquilo poderia ferrar ele, mas o Ikki decide ir, dizendo que não pode deixar na mão uma amiga. A Alice avisa de novo que ele pode acabar rompendo a amizade se der merda. Mesmo assim, o Ikki tá firme em manter a amizade e vai encontrar a Ayas no telhado, como ela pediu. Aí ela pergunta sobre a promessa dele com a Stella de ganhar o torneio, e ele garante que eles vão dar o melhor juntos. Depois da confusão toda no telhado, ela meio que arma uma cilada pro Ikki usando um golpe que só podia usar uma vez por dia. O Ikki, na moral, usa um golpe insano pra salvá-la, mas fica todo ferrado e agora tá correndo contra o tempo pra se recuperar antes da batalha. No hospital, a Stella e a galera tão preocupados com ele, mas ele tá mais preocupado em se entender com a Ayas, que tá decidida a vencer pra honrar a família dela. A diretora chega e rola uma investigação, mas o Ikki não quer papo e assume a bronca. Descobre-se que o pai da Ayas ficou incapaz de lutar depois de perder uma batalha com o Kado, que tomou as terras deles. Agora quer ganhar o festival para recuperar o orgulho da família. O Ikki, a Alice e a Stella tão quebrando a cabeça para achar um jeito de derrotar ela. Aí começa a batalha, e o Ikki enfrenta a Ayas. Ele parte para cima, mas a Ayas solta umas habilidades que deixa todo mundo de boca aberta, porque ela nunca tinha mostrado isso antes. Ela usa uns golpes e truques insanos, tipo redemoinhos invisíveis e cortes que ninguém vê, mas isso meio que quebra as regras. Mas o pior é que ninguém percebe, porque parece que todo mundo no anime é meio tapado. Enfim, o Ikki virado no caralho se desvia dos ataques dela, deixando ela surpresa. Aí rola uma conversa, ele tentando mostrar pra ela que ela tá se perdendo tentando ser algo que não é. No meio da luta, ele manda um golpe forte e derrota ela. Ele elogia ela pela determinação dela em querer honrar seu pai, e aí ela percebe que tava se enganando e se sente mal. Mas o Ikki dá uma moral, dizendo que a força dela tá no coração por não abandonar o legado do pai. No fim das contas, a Ayas pede ajuda pro Ikki, e ele se vê como amigo dela, ajudando a reconstruir o que ela perdeu. Ele fala pra ela que ter orgulho na espada é crucial quando a coisa ficam bizarras. Aí, Ayas, toda mexida, admite que tava se iludindo e se sente na pior. Mas o Ikki, de boa, garante que a força dela ainda tá firme porque ela não esqueceu do pai. Ayas agradece o Ikki pela moral e pede ajuda sem muito motivo específico. Ele quer ajudar como camarada, e a passa a ver ele como um verdadeiro mestre das espadas, tipo o pai dela. Ela pede uma força, e o segundo curte a determinação dela pra batalha. Aí, ela lembra dos bons tempos com o pai dela, que teve que parar de lutar por causa do coração, quando ela ainda estava na escola. No entanto, ele nunca desistiu de guiá-la e a seus outros alunos com dignidade inabalável. Ele ensinou técnicas cruciais, como relaxar os ombros enquanto mantém os braços fortes, apertar os pulsos sem tensionar e dominar a técnica secreta Tenai Muhal. Ayas achou esses ensinamentos desafiadores, mas seu pai a elogiou por sempre seguir suas instruções. Ele constantemente a lembrava de ter orgulho em suas habilidades, sempre manter a civilidade, ajudar os fracos e enfrentar o mal. Essas lições penetraram profundamente o coração de Ayas e ela as carregou em seu coração mesmo após a doença infeliz de seu pai. Mais tarde naquele mesmo dia, Stella estava mexendo no celular e descobriu umas paradas sobre Kurado, o tal devorador de espadas.
O cara entrou ilegalmente em outras escolas e destruiu várias academias de artes marciais na cidade. Um verdadeiro maluco. Aí ela contou pra Ikki sobre aquele dia que o Kurado enfrentou o pai da Ayase. O Kaido foi jogado no chão e o pai dela teve que se desculpar por não ter protegido ela antes, quando o Kurado já tinha ferido ele. A Ayase estava lá morrendo de culpa por não ter enfrentado o Kurado naquele dia e retomado o lugar dela. Ela lamenta não ter ajudado o pai na hora que ele mais precisava e fica pistola com a espada do Kurado, que é só violência bruta, sem orgulho nem habilidade. Daí o Ikki levou elas até o que costumava ser a casa do pai dele, mas agora é do Kurado. Quando entraram, viram uns caras da gangue do Cat rindo lá dentro. Ikki foi na moral perguntar se sabiam onde estava o Kaido. Depois de descobrir, foram confrontar o Kurado. O Ikki botou moral e desafiou o Kurado para um duelo, prometendo recuperar a casa e a escola da família da Ayase. O Kurado tirou onda, falando da falta de coragem do ir lá no restaurante, mas o Ikki disse que dessa vez era diferente. Lembrou pro Kurado que aquele lugar já foi uma escola de artes marciais e que, como mestre, se o Kurado desse permissão, eles podiam se enfrentar. O Kurado riu, concordou e falou que o Ikki precisava provar que estava à altura. E o Kurado sacou uma espada mortal que podia se transformar em várias formas. A luta começou com o Kurado partindo para cima, mas o Ikki conseguiu se defender. Só que o Kurado era rápido demais, atacando sem parar, e o Ikki estava na correria para desviar e tentar contra-atacar. O Kurado botou uma forma de cobra feita de ossos na espada e foi para cima com tudo, voando o Ikki. Mesmo usando sua visão perfeita, o Ikki estava na luta da vida para segurar os ataques do Kurado. O Kurado se gabou de ser o primeiro a revelar sua habilidade chamada Contra-Marginal. Depois do primeiro round, eles partiram para cima da Ayase de dois lados, mas o Ikki conseguiu se defender com umas esquivas loucas. O Kurado mudou para 4 direções, o Ikki ficou todo perdido e quase tomou um golpe fatal. Eles continuaram o duelo e a Ayase estava louca para intervir, mas a Stella falou que se ela entrasse na luta, a família dela não ia recuperar a casa nem a escola. Stella ainda disse que o Ikki estava curtindo a luta, tentando descobrir como vencer o Kurado. Enquanto a parada rolava, a Ayase percebeu que a derrota do pai dela não foi por fraqueza. Vendo o Ikki na adrenalina da batalha, ela imaginou que o pai dela também devia ter sentido essa emoção na última luta e lembrou dele pedindo desculpa por ser assim, mesmo curtindo esse lance de batalha. A Ayase finalmente sacou o que o pai dela tinha falado, chegou até a cair umas lágrimas ali. Ela percebeu que ainda não era uma verdadeira espadachim, não estava conectando de verdade com o lance todo de lutar. Enquanto isso, Stella sacou a fraqueza do Kurado, viu que ele estava se esgotando com aquele movimento que ele usava. O Ikki estava todo determinado, falando que odeia perder e estava curtindo a batalha demais para acabar rápido. Ele prometeu para Ayase que ia vingar o pai dela e partiu para cima do Kurado com uma técnica que ele tinha aprendido com o Kaido, o Tenai Muvo. É Teni Muvo só que escrevia assim para ficar mais easy de entender. Estilo esse que o próprio Kaido tinha tentado usar antes sem sucesso. Ayase ficou impressionada com o Ikki usando essa técnica, e a Stella até revelou que tinha treinado com ela também. O Kurado, depois de levar umas porradas, quis saber quem era o Ikki e propôs continuar a luta no tal festival de batalha das 7 estrelas antes de cair fora e deixar o lugar pro Ikki. Depois da batalha, Ayase se desculpou por não ter sacado antes o que era ser um espadachim de verdade, mas o Ikki falou que não era culpa dela. Ele disse que só ganhou porque aprendeu a técnica do Kaido, e que ela era a verdadeira sucessora do pai dela. Juntos, decidiram que iam reconstruir a escola de artes marciais do pai dela. Mais tarde, a Stella contou pro Ikki que a Ayase tinha admitido ter trapaceado na partida deles pro comitê de seleção, e a Ayase acabou removida das próximas partidas e levou uma suspensão de 10 dias para aprender a lição. Eles agradeceram a Ayase por ter assumido a responsabilidade. Aí, do nada, apareceram a Shizuku e a Alice, que estavam ouvindo tudo escondido. A Stella inventou uma história para disfarçar e a conversa mudou de rumo. Nas próximas batalhas, o Ikki continuou ganhando todas, 12 seguidas sem perder uma. A galera estava impressionada, chamando ele de o próximo grande. O diretor viu o potencial dele e da Stella e mandou os dois para um acampamento de treinamento em Okutama para se prepararem melhor. Stella ficou toda animada com a viagem e agradeceu o diretor. No caminho pro acampamento, passaram por uns lugares irados, deixando ela ainda mais empolgada. Enquanto isso, a Shizuku estava chateada na estação de metrô, tentando convencer o Alice a ir junto com ela, mas ele tinha outros planos e deu aquele apoio para ela ser forte.
No acampamento, a Stella aproveitou o tempo com o Yi, até tentou dar um beijo nele, mas ele cortou na hora porque viu uns caras do conselho estudantil chegando. Depois de chegarem à hospedagem, Stella e um cara chamado Renin tiveram uma partida intensa de badminton usando poderes mágicos. Eles estavam jogando por muito tempo, mas ainda assim continuavam empatados, e todo mundo que estava assistindo estava meio confuso, porque não parecia um jogo normal de badminton. Ikki perguntou a Kanada, a dama branca, por que eles estavam lá, e ela explicou que estavam ajudando o conselho estudantil. Ikki ficou chocado de boca aberta ao perceber que ele e Stella foram enganados pelo diretor. Mais tarde, Stella foi obrigada a limpar o chão do acampamento, e a dama do guarda-chuva explicou que o verdadeiro acampamento de treinamento só começaria em um mês, então todos tinham que ajudar na limpeza. Stella se arrependeu de ter vindo e percebeu que o trabalho no conselho estudantil era mais chato do que pensava. Enquanto todos estavam limpando com entusiasmo, Stella começou a ver os membros do conselho de uma maneira diferente, percebendo as responsabilidades que eles tinham. O revelou que eles só pediram ajuda extra ao diretor, e ele mandou Yi e Stella. Depois da chatice da limpeza, Stella e Ikki decidiram dar uma volta nas cachoeiras para dar uma sapecada. E lá eles contaram aos membros do conselho sobre o plano, e Renin provocou, dizendo que Ikki na real queria ficar a sós com Stella para dar uma brincada com ela. Enquanto subiam uma montanha íngreme, Stella ficou cansada. Ikki perguntou se ela estava bem, lembrando que ela só tinha comido 2 tigelas de ramen naquele dia, em vez das 7 que costumava comer. Ela disse que estava bem, e continuaram subindo. Enquanto isso, Shizuku chegou em casa e foi recebida carinhosamente por seu gato. Ela encontrou fotos de infância de Ikki em seu quarto, o que a deixou feliz. Sua felicidade, porém, foi interrompida quando seu pai a chamou para uma conversa séria na sala. De volta ao acampamento, a condição de Stella piorou bastante e ela ficou cada vez mais cansada e doente. Ikki cuidou dela e deu a sugestão de voltar ao acampamento se ela não melhorasse. Stella estava tonta e nauseada, até perguntando horrorizada se o beijo que deram poderia tê-la engravidado. Ikki a tranquilizou, explicando que isso não era possível, questionando se ela estava sendo ingênua ou apenas brincando. Ele pensou que ela poderia ter pego um resfriado, mas Stella insistiu que nunca tinha ficado doente assim antes e seu corpo não estava colaborando. Antes que Ikki pudesse levá-la de volta ao acampamento, o treinamento começou, então ele a levou para um chalé na montanha. Ikki continuou cuidando de Stella e deu uma olhada se ela estava com febre, confirmando que estava quente parecendo uma fornalha. Depois de confortá-la, eles conversaram sobre o relacionamento. Ikki expressou seu desejo de contar aos pais com orgulho. Nesse momento, eles foram interrompidos por uma ligação preocupada dos membros do conselho, que explicou estarem em um chalé na montanha, esperando a chuva passar. Sem que eles soubessem, um observador desconhecido os vigiava, reportando sua localização ao telefone. Enquanto isso, na casa de Shizuku, a conversa tensa com o pai dela continua. Ela decide ir embora e diz que só veio por causa das mensagens da mãe. Mas aí o pai dela revela que foi ele quem escreveu as mensagens fingindo ser a mãe, porque sabia que ela não responderia se fosse ele. Shizuku pergunta o que ele quer, e ele fala que está preocupado com ela. Ele diz que está orgulhoso porque ela venceu todas as 12 partidas de seleção e que acredita que ela vai representar a escola no torneio Seven Star. Mas ela não liga e pergunta por que ele não se importa que Ikki também está indo bem nas partidas. E aí ela vai embora. De volta ao chalé na montanha, Ikki ouve um barulho estranho e sai para ver um gigante feito de rochas atacando o chalé. Ele corre de volta para proteger Stella, carrega ela para um lugar seguro e volta para enfrentar o gigante de rochas. Ele invoca sua espada e ataca o monstro, mas ele se divide em pequenos monstros de rocha, dificultando a luta. Os monstros vão em direção a Stella. Nesse momento, Renin chega e resgata Stella, passando ela para Ikki. O resto do conselho estudantil chega e começa a lutar contra os monstros de rocha. Ikki acha que os monstros estão sendo controlados por um cavaleiro mágico. O Dota aparece e explica que isso deve ser obra de alguém usando a habilidade do fio de aço. Ele diz que pessoas com essa habilidade usam cordas mágicas para controlar coisas como essas rochas. De repente, a presidente do conselho, Topa, também chega e se junta à luta. Ela explica que, não importa a distância do fio de aço, todos estão conectados pelos mesmos poderes que o monstro, então dá para rastrear. Topa usa seu ataque de corte de trovão e destrói os monstros de rocha, e Yi fica chocado com o poder dela. Topa é uma das 4 finalistas do ano passado e a mais forte da academia.
Enquanto isso, Shizuku recebe uma mensagem dizendo que sua próxima oponente na Batalha das 7 Estrelas será Toka, e ela acha isso meio engraçado. Na semana seguinte, Shizuku faz uma viagem pela memória, lembrando da infância. Ela lembra como os adultos perdoavam erros se a pessoa tinha poder, mas seu irmão Ikki nunca se curvou a isso. Isso a inspirou a ser forte, mesmo sem saber da solidão que ele suportava, ignorado pela família. Determinada a seguir os passos dele, ela promete vencer Toka no Festival da Batalha das 7 Estrelas. Durante o almoço, Ikki, Stella e Alice discutem os poderes de Toka depois de lerem um artigo sobre ela. Alice pergunta a Ikki sobre Toka, mas ele diz que não teve muito tempo para conversar com ela e só viu um pouco do poder dela numa luta contra um monstro de pedra. Mesmo assim, foi o suficiente para confirmar que ela é muito poderosa. Stella está preocupada que Shizuku possa perder, mas Alice a conforta dizendo que ela está se preparando com batalhas simuladas contra veteranos que usam relâmpagos. Alice explica que a habilidade de Shizuku de controlar magia em alto nível permite que ela crie água ultra pura que não conduz eletricidade, o que contraria a desvantagem natural da água contra relâmpagos. Mesmo assim, Ikki está preocupado com Shizuku e, apesar de querer que ela vença, não quer que ela se cobre tanto. Mais tarde, Shizuku compartilha seus sentimentos com Alice, expressando seu amor por Ikki e seu desejo de ser forte para ajudá-lo. Ela promete mostrar sua força na próxima luta e se provar. A batalha entre Shizuku e Toka começa na arena. Elas se enfrentam, e o comentarista anuncia que Toka é a número 1 na lista de classificação. Toka se gaba de sua velocidade, dizendo que ninguém pode escapar dela, e seu ataque de raio dourado atinge o oponente num piscar de olhos. Shizuku invoca sua espada primeiro, e Toka segue, invocando sua espada de trovão. Enquanto isso, Shizuku relembra sua infância e seu amor por seu irmão, determinada a vencer. Por um tempo, nenhuma das duas se move, apenas se encaram, confundindo o público e os comentaristas. O instrutor seu, supervisor da luta, explica que as duas estão esperando para ver quem se move primeiro, já que ambas têm potencial para ser campeãs das 7 estrelas, mas um movimento descuidado pode ser fatal. E sabe que Shizuku não quer atacar primeiro porque Toka é mortal em combate corpo a corpo. Ele explica a Stella que a técnica de Toka é tão poderosa que ela ganhou o apelido de O Raio Curvo, uma técnica super eletromagnética de desenho de espada. No passado, Toka usou essa técnica para derrotar muitos oponentes. Shizuku cria uma barreira de gelo para se proteger, mas Toka rapidamente evita e contra-ataca à distância, como Shizuku previu. Toka invoca uma onda gigante e desvia dos disparos de água de Shizuku com sua espada de trovão, contra-atacando a onda. Ela continua atacando, e sua velocidade fica evidente. Ikki explica a Stella que, para Shizuku manter sua técnica de onda, ela precisa gerar água ultra pura, enquanto Toka só precisa continuar atacando com relâmpagos. De repente, Shizuku usa gelo para prender Toka e lança um ataque, deixando o público aplaudindo pela batalha épica. Toka fica se perguntando como Shizuku conseguiu contra-atacar e prender ela no gelo, já que é impossível para Shizuku ver através do controle de seu poder mágico. Num piscar de olhos, Toka se aproxima e manda uma chuva de ataques que Shizuku mal consegue desviar. Toka ataca de novo e acerta Shizuku, machucando feio, mas na verdade ela acertou a sombra de água dela. Mesmo assim, o impacto dói. A luta continua e Shizuku não consegue prever os movimentos de Toka, ficando em desvantagem. Todo mundo tá confuso, porque a batalha não tá mais equilibrada, e Shizuku só consegue se defender com dificuldade agora. E explica para Stella que a técnica de Toka, chamada Onushi, esconde a existência do oponente da mente inconsciente. Ele lembra que o instrutor seu já fez isso com ele. E diz que, mesmo que os olhos de Shizuku vejam os movimentos de Toka, a mente dela não reconhece como importante e ignora. De repente, seu aparece e confirma tudo. Ela explica que a técnica é uma mistura de passos furtivos e técnicas de respiração de artes marciais antigas. A diretora também aparece e pergunta como Ikki reconheceu a técnica de Toka. Ele diz que ficou surpreso que um estudante pudesse fazer o mesmo que seu. A diretora revela que os dois aprenderam com o mesmo cavaleiro, conhecido como o deus da batalha Nango. Seu fica envergonhada e xinga o mestre, mas a diretora manda ela embora. A diretora diz a Ikki que ele deveria saber que Shizuku não pode superar a técnica especial de Toka. Ele concorda e acha que Shizuku precisa de uma estratégia nova para vencer no corpo a corpo, senão vai perder. Decidida a mostrar o quanto ama Ikki, Shizuku decide ir além dos limites e parte pro ataque, usando suas lâminas de água com tudo.
Toca contra-ataca e as duas lutam de igual para igual por um tempo. A luta fica mais intensa e Shizuku cria um campo de gelo mágico para se mover melhor e ataca Toka, usando sombras de água na névoa. Toka tem dificuldade para se mover enquanto Shizuku usa sua técnica especial de lâmina de água. Mas aí Toka manda seu ataque de relâmpago definitivo e derruba Shizuku, mesmo com todos os esforços dela. Shizuku perde a luta e é levada pro hospital. Quando acorda, vê Stella, Alice e Ikki esperando por ela, preocupados. Ao perceber que perdeu, pede para todo mundo sair, dizendo que está cansada. Eles saem, mas Ikki e Stella observam de fora. Alice diz a Stella que Shizuku ficou muito forte. Ikki a conforta, abraçando-a e elogiando-a por ter ido bem. Ele diz que assistiu até o fim e que ela não precisa ser tão dura consigo mesma. Shizuku abraça de volta e chora, liberando as emoções. Nos dias seguintes, Stella vence um total de 14 lutas. Depois de cada batalha, ela e Ikki fazem passeios tranquilos na floresta, discutindo as lutas de forma descontraída. No dia seguinte, Ikki pensa sobre as palavras de seu avô e a dedicação de Toa em cuidar de crianças carentes, dando-lhes coragem. Ele olha para sua espada vazia e sem valor, pensando no que fazer a seguir. O Daka recebe e Toa se desculpa por tê-la chamado. Ela pergunta se Shizuku sabia que o próximo oponente de Ii era ela. Shizuku confirma que sabia e está preocupada com os métodos duvidosos da federação. Ela ouviu que Ikki não estava bem, mas acredita que ele vai lutar com tudo para vencê-la. Toa adiciona que não pode cortar atalhos ao enfrentá-lo e precisa lutar com ele de coração e alma. Ela pergunta a Shizuku se vai pedir para Ikki desistir da batalha. Shizuku diz que precisa de tempo para pensar e mais tarde pergunta a Alice se deve impedir Ikki de lutar. Alice diz que só ela pode encontrar a resposta, sendo a única em quem Ikki confiou, entendendo sua forte determinação desde a batalha anterior. Shizuku questiona se vai se orgulhar de ir ao campeonato nacional depois dessa luta, ganhando por padrão se Ikki desistir, ou vencendo se ele aparecer. O Daka lembra que o combate pode estar armado por alguns adultos do comitê de ética para satisfazer seus próprios interesses, e diz que ela deve lutar de forma que se orgulhe. Enquanto isso, Stella pratica sua própria batalha. Mais tarde, anunciaram o último evento da escola, com 6 lutas em lugares diferentes, onde os vencedores ganhariam ingressos para o Festival Seven Star, enquanto todo mundo estava super ansioso pela luta entre Ikki e Toa, que ia passar na TV. A diretora e Saako estavam falando sobre a próxima luta de Ikki, achando que a casa tinha arrumado para que Toa fosse sua oponente, o que meio que obrigava ele a ganhar. Aí, do nada, o lendário deus da batalha, Nango, aparece, pegando Saako de surpresa e deixando ele bolado. Eles discutem um pouco, e a diretora pergunta se ele veio ver a Toa. Nango diz que, apesar de Toa ser a aluna favorita dele, veio ver o Ikki porque ele é de uma família coreana. A casa chega e fala que a luta podia ser cancelada. O anúncio diz que Ikki ainda não chegou e, se ele não aparecer em 15 minutos, Toa vai ser a vencedora. A diretora pergunta pro Akasa por que Ikki ainda não chegou, já que ele prometeu que a federação ia trazer ele. Akasa dá de ombros e diz que deve ter rolado um mal-entendido, que quando foi buscar Ikki, ele já tinha saído sozinho. Ele ri maldosamente e fala que Ikki deve estar bem, a não ser que tenha desmaiado no caminho. Enquanto isso, todo cansado, Ikki tá pensando nas palavras do avô dele e se perguntando se foi uma má ideia viver pelo lema de nunca desistir, sempre superando suas habilidades. Ele se pergunta como pode derrotar a Toa quando ninguém acreditou nele, e diz que é por isso que acabou com uma espada fraca. Nesse momento, Shizuku encontra ele e o abraça, dizendo que não quer que ele lute contra a Toa, mas que também não vai impedir. Ela só quer ver ele feliz e sorrindo para todo mundo, incluindo os estudantes que ele treinou, os membros do conselho estudantil, Yuri-chan, a repórter e ele mesmo. Shizuku lembra Ikki que ele inspirou todo mundo e que eles sonham através dele, e que ele não tá sozinho. Finalmente, ele vê Stella, que acena animada e mostra a medalha que ganhou por vencer as batalhas e finalmente ter a chance de participar do Festival Seven Star, como tinham prometido antes. Com uma nova determinação, Ikki decide participar da batalha e chega na arena. Toa e Ikki entram no campo de batalha, enquanto todo mundo tá super ansioso esperando o início da luta. Toa pede desculpas pro Ikki, dizendo que tá super animada para lutar com ele desde que o viu pela primeira vez. Ikki sente o mesmo e promete não fazer feio para ela e para quem o apoiou. Eles pegam suas espadas e a batalha final começa. Ikki já começa atacando e usa sua técnica suprema, Ido Shura, logo de cara, chocando todo mundo.
Stella, tranquila como sempre, acredita que ele escolheu lutar de frente, sem truques. Toa percebe que, se conseguir desviar dos ataques dele agora, vai ganhar a batalha. Ikai é mais fraco que Toa, mas se esforça ao máximo para acertar um golpe perfeito. Toa se prepara para contra-atacar com seu ataque supremo de corte de relâmpago, mas Ikai chama sua sétima espada e a atinge antes que ela possa reagir. Ela cai no chão, e Ikai vence, deixando todo mundo chocado. Nango pergunta se Toa deixou ele vencer de propósito, mas Shiraseio explica que Toa usou todo o poder dela para contra-atacar Ikai, que foi além dos limites para vencê-la. Shira sugere dar um nome bem intenso para a nova técnica de Ikai, tipo algo como esmagador como um demônio ou monstro. A casa não acredita e reclama que é impossível, indo fazer algo para tentar desmerecer o sucesso de Ikai, mas a diretora diz para Seio que é tarde demais, porque Ikai provou a si mesmo e ninguém pode negar a vitória dele agora. Enquanto Ikai luta para não desmaiar, a casa tenta atacá-lo, mas Stella defende ele e enfrenta a casa por desafiá-lo nessa condição. Ela corre para Ikai, expressando seu amor por ele exatamente como ele é. Ikai percebe que o calor de Stella é o que o salvou e pergunta se ela seria sua família. Ela aceita e concorda em ser sua noiva. Todo mundo aplaude Ikai e Stella, e Shizuku aceita a realidade do relacionamento deles. Enquanto isso, Ituki recebe uma ligação do Imperador de Vermilion, pai de Stella, que informa que descobriu sobre o pedido de casamento de Ikai para Stella. Ituki se desculpa, mas o imperador diz que seus filhos devem ficar longe dos esquemas dos adultos e deseja felicidade para eles. Mais tarde, os vencedores da seleção pro Festival Seven Star são anunciados: Ikai, Kanata, Alice, Stella e mais duas garotas. Eles vão representar a escola no festival. A diretora chama Toa ao palco e anuncia Ikai como novo presidente, e a galera aplaude ele como líder deles. Ela diz o quanto tá orgulhosa dele, e Ikai parabeniza Toa pelo progresso. Toa incentiva ele a levar as esperanças de quem perdeu e chegar ao topo do torneio Seven Stars com a bandeira da escola, e ele promete fazer isso. Mais tarde, Ikai confessa para Stella que costumava achar que não se importava com o que os outros pensavam, contanto que fosse bom para ela. Mas agora ele percebe que vai dar valor às opiniões de vez em quando, como as críticas da revista e a forma como a casa lidou com ele. E assim o anime acaba. E esse foi o anime. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal, e sugira mais animes que você gostaria de ver recap aqui no nosso canal.